Lei Aldir Blanc de apoio à cultura é regulamentada pelo governo federal. Queimadas em solo goiano. E o clima quente ainda continua. Conselho Estadual da Mulher lança propostas de políticas públicas e campanha Mais Mulheres na Política. É agora no Jornal da Manhã que está no ar. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 32 minutos, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. No campo da cultura, das artes e do entretenimento, a pandemia atingiu em cheio. Os reflexos estão sendo sentidos na própria rotina do dia a dia. Mas uma lei sancionada pelo governo federal de emergência cultural quer dar um fôlego a esse setor. A Lei Aldir Blanc destinará, em caráter emergencial, 3 bilhões de reais ao setor. Em Goiás, o governo, por meio da Secretaria de Cultura, já trabalha em um cadastro que será o mapeamento geral do estado. Os profissionais devem receber 3 parcelas de R$ 600. Aqui na casa, o deputado Carlos Cabral propôs a criação de um comitê para fiscalizar os recursos vindos do governo federal. É para garantir que o recurso que virá do governo federal para apoiar a cultura aqui em Goiás através da Lei Aldir Blanc seja realmente de fato aplicado e chegue a quem mais precisa, que é o fazedor de cultura que está lá na ponta dessa cadeia e que de fato precisa desse apoio. A categoria foi uma das primeiras a entrar em isolamento social e deve ser a última a voltar com as atividades. Eu acredito que a eficácia dessa lei vai depender da forma que ela vai ser aplicada pelos municípios, pelos estados. Se as comissões responsáveis por aplicar essa lei conduzir de forma que ela atinja os que mais necessita, aí sim ela resolve o problema da comunidade artística. De acordo com o decreto, os profissionais precisam comprovar atividades na área pelos últimos 24 meses, entre outros requisitos. O primeiro deles é o cadastramento, é uma exigência da lei. A prefeitura já se adiantou, o município se adiantou e já está no seu site, goiania.gov.br, já o formulário eletrônico disponibilizado para os artistas e os espaços, as entidades culturais, as microempresas culturais, para fazer o seu cadastramento, para se candidatar ao apoio. Para Goiás, a lei vai destinar o total de 100 milhões de reais, sendo 50 milhões direcionados ao estado e os outros 50 milhões para a execução dos municípios goianos. Dos recursos do estado, 80% serão aplicados aos trabalhadores da cultura que estão parados e que não receberam a lei emergencial federal. E 20% será direcionado para lançamento de editais para ajudar os segmentos culturais que não estão podendo trabalhar em razão da pandemia. E agora a gente fala sobre transporte coletivo em Goiânia. A superlotação é um dos principais problemas que os passageiros enfrentam. E neste momento de pandemia de Covid-19, usar o ônibus se tornou até um risco de pegar a doença. Por isso, o Ministério Público recomendou o aumento do número da frota para evitar aglomeração. A Daiane é diarista. Ela usa o transporte público todos os dias. No início da pandemia seguiu o isolamento, mas depois precisou voltar ao trabalho. Ela conta o que passa dentro dos ônibus. Além de ter poucos ônibus, as pessoas não respeitam, empurram, é muito cheio e a gente não pode esperar ônibus vazio para chegar ao trabalho, né? Senão a gente chega tudo atrasado. O Ministério Público de Goiás ajuizou a ação civil pública que obriga a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC, a aumentar o número de ônibus nos horários de pico. O objetivo é evitar aglomerações no interior dos ônibus e terminais. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública perante o Poder Judiciário no sentido de obrigar a CMTC, já que ela, na qualidade de
fiscalizadora, gestora do serviço de transporte coletivo e legitimada e capacitada a fazer modificações, implementar, alterar, enfim, e requisitar das concessionárias de transporte coletivo, do uso de transporte coletivo, o aumento de linhas de ônibus, evitando-se assim, no horário de pico, a aglomeração do usuário de transporte coletivo. O Ministério Público de Goiás recomendou que a CMTC fiscalize a limpeza diária das instalações físicas dentro dos terminais de ônibus. Nos veículos, locais onde os passageiros têm mais contato, como catracas, pegadores e corrimãos, deverão ser limpos no mínimo ao final de cada viagem. Os passageiros contam o que acham da recomendação. Uai, se eles conseguirem pra gente que pega ônibus, vai ser uma maravilha, né? Porque a gente sofre muito nesses ônibus. Acho que não vai dar certo. Simples, porque de todo jeito vai ter uma superlotação, não vai ter o espaço determinado. É possível manter o distanciamento dentro do ônibus? Não é possível, porque é muito lotado. Tem ônibus que nem fecha a porta, velho. Nem isso. E a higienização dos terminais de ônibus também tem sido uma preocupação entre os usuários do transporte coletivo. A repórter Luciana Martins foi conferir de perto e traz pra gente mais informações sobre o que tem sido feito. A região metropolitana de Goiânia tem hoje 21 terminais de ônibus. Cerca de 600 mil pessoas por dia utilizam o transporte público. Durante a pandemia, esse número caiu para 120 mil. Mas agora, com a abertura da economia, voltou a subir. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo estabeleceu algumas regras para dar mais segurança ao passageiro e aos motoristas e, assim, evitar a transmissão da doença. Nós, quando eu falo operadoras de transporte, orientadas e coordenadas pela FETRASUL, nós tomamos a iniciativa de disponibilizar o álcool em gel. Assim como disponibilizar, se você olhar atrás de você, os nossos motoristas todos utilizando máscara, disponibilizar um dispenser para os motoristas e demais colegas do transporte, o álcool em gel, ou seja, todo um conjunto de medidas que foram tomadas pelas empresas sob a coordenação da FETRASUL e que acontecem independente de ordem, de qualquer natureza. Vou falar algumas dessas medidas aqui. Olha, além do dispenser, né, nos terminais de ônibus, dispenser de álcool, higienização diária dos ônibus ficou estabelecido, o uso obrigatório de máscara, né, tanto dos motoristas quanto dos usuários. Evitar o contato com dinheiro, por isso eles estão incentivando o uso do City Pass. Com relação ao City Pass, nem todo mundo tem, né, Alessandro? Mas assim, é uma orientação. Também andar com as janelas abertas e, se possível, os passageiros usar o aplicativo Sim RMTC para saber o horário dos ônibus e assim, gente, ficar menos tempo aqui. Porque agora, vou até pedir para o Johnny mostrar aqui, olha, muita gente esperando ali. Por incrível que pareça, tá bem mais vazio do que 7 horas da manhã. É o horário de pico, né, Alessandro? Entre 5 e 8 horas. Não tem como, o distanciamento de 1,5 metro tá complicado aqui obedecer, né? Sim, com relação ao cartão City Pass, ao produto cartão City Pass, ele é um produto já bastante difundido entre os nossos usuários. E a gente pede que se utilize o cartão City Pass ou cartão fácil para não manusear dinheiro. O aplicativo que você fez referência, aliás, muito bem feita a sua referência, o Sim RMTC, ele já te informa o momento que o veículo que você quer utilizar está chegando. Então, até uma questão de segurança pessoal. Você não precisa ficar, nós temos aproximadamente 6 mil pontos de embarque e desembarque, você não precisa ficar, vai só no momento que ele chegar e você evita também o contato com outras pessoas. Esse horário, que é o horário que nós estamos, que você disse muito bem, é o horário de pico, é um horário que sim, a gente tem uma quantidade maior de pessoas. E aí a gente pede sempre para que as pessoas, cuidados mínimos, como usar máscara, nós vimos juntos aqui pessoas sem utilização de máscara. Outra coisa, Alessandro, desculpa te interromper, pessoas se alimentando, né? Pessoas se alimentando, pessoas que não respeitam o distanciamento mínimo,
pessoas que não respeitam a forma de embarque, forma de desembarque, não respeitam a fila. Então são pequenas condições que, se a gente observasse aqui, não teria essa concentração de pessoas, por exemplo. Bom, um detalhe, a gente viu muita gente também de pé, embarcando de pé. E o motorista, o Alessandro estava me falando aqui, ele não pode proibir essa pessoa de embarcar. E uma das orientações da FETRASP é que o passageiro viaje sentado, tentar encostar o mínimo possível, né, nos bancos. E isso está complicado, vocês não podem proibir. A gente viu vários ônibus aqui saindo assim. O direito de transporte, ele é um direito essencial, tem previsão constitucional. Então nós, os operadores, não temos autoridade para privar qualquer cidadão da utilização do transporte público. Então, se o sujeito observa que todos os bancos já estão utilizados, penso que talvez aguardar um pouco mais seja a solução para o caso. Quando ele entra no veículo, a gente observou alguns casos aqui que a pessoa vem passando a mão em todo o balaústre. Se ele deseja utilizar do balaústre, ele segura, afixa onde deseja e ali ele fica. Saiu, faça a higienização das mãos. Todo o tempo evitando conversar e evitando não utilizar a máscara. Em todos os casos, o meu colega motorista vai orientá-los, tanto da utilização de máscara quanto do transporte em pé. Mas isso depende muito da autoridade pública que fiscaliza e também bom senso ou da consciência do usuário. Uma boa notícia é que está havendo até o constrangimento social, ele estava me explicando. Quando o passageiro insiste em não usar a máscara dentro dos ônibus, o que está acontecendo em Goiânia é que os próprios passageiros estão denunciando, estão pedindo para essa pessoa colocar a máscara e se ela insiste em não colocar, eles retiram esse passageiro dos ônibus. Isso aí significa que as pessoas estão conscientes, né, Alessandro? Eu fico muito feliz porque, além das nossas 12 ações propostas, tem outros 2 postos que são responsáveis, junto conosco. O poder público, a autoridade pública e principalmente a sociedade. Quando a sociedade se mobiliza dessa forma, me parece que o nosso grau de civilidade aumenta e o nosso grau de autocuidado e senso de comunidade também aumenta. Então, eu acho que é uma excelente notícia, assim como o protocolo de transporte seguro. E nesse período de seca, e aqui vale lembrar que nós já mostramos em outras edições do Jornal da Manhã o aumento do número de ocorrências de incêndio em Goiás. Destacamos agora que outros estados do Centro-Oeste também vivem uma situação crítica com queimadas e outras questões do clima. Mas será que há relação entre nossas realidades climáticas? Veja na reportagem de Gabriela Gouveia. As temperaturas na capital do estado durante esta semana vão seguir aumentando. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, no sábado a máxima pode chegar a 40 graus. No caminho contrário, a umidade diminui. Nada sugere, portanto, uma trégua climática para o avanço dos focos de incêndio. No resto de Goiás, a situação não é diferente. Jataí, na região sul do estado, está entre as 5 cidades brasileiras com os mais baixos índices de umidade do ar, segundo o INMET. Mas será que isso pode ser reflexo da calamidade que vive o Pantanal e nossos estados vizinhos? Segundo esse meteorologista, não. O que pode acontecer dependendo de como está a circulação dos ventos, levar alguma fuligem dessas queimadas aí para o estado de Goiás. Mas somente um estudo do estado de Goiás, onde teria maior probabilidade de receber essas fuligens. Se em termos de condições climáticas os impactos são discretos, em termos de biodiversidade a situação é diferente. O Cerrado, por estar numa área central, ele compartilha uma zona de transição com o bioma amazônico, com a Caatinga e também com o Pantanal. Essa diversidade que os outros biomas apresentam garante, inclusive, uma diversidade e uma riqueza de espécies dentro do nosso bioma, do bioma Cerrado. O comprometimento com queimadas e incêndios nos biomas vizinhos, né, em médio e longo prazo, visa afetar, acaba afetando o bioma central, né? Porque nós perdemos espécies que estavam em biomas vizinhos e que têm uma importância na prestação de serviços ecossistêmicos e funções ecológicas importantes dentro do bioma central.
né? Há uma redução de espécies nos biomas vizinhos e em médio e longo prazo essa redução ela acaba afetando a função ecológica dentro do bioma cerrado. Quanto à trégua climática de que falamos no início, ela está cada vez mais próxima. Existe uma pequena possibilidade aí entre domingo e segunda-feira no sul de Goiás. Essa chuva pode chegar de uma forma isolada e se espalhando aí pelo sul, podendo atingir até aí a capital Goiânia. Mas são chuvas pontuais, acontecem e vai embora, e o calor volta novamente. E depois uma possibilidade novamente lá para o final de setembro. Também mais para o sul de Goiás, se espalhando novamente, né, pelo centro de Goiás, podendo aí atingir a capital Goiânia. Pelos mapas que a gente vem olhando, que esses modelos vêm mostrando para a gente, é de que essa chuva com um intervalo mais curto entre um e outro deverá acontecer somente na segunda quinzena de outubro, talvez mais para o final ainda de outubro. 7h47. Como ainda não temos essa trégua deste tempo seco e quente, o Corpo de Bombeiros tem atuado com o objetivo de detectar focos de incêndio em Goiás com monitoramento dos locais. É a Operação Cerrado Vivo. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Luciana Martins, que esteve na central, que fica na Defesa Civil. A Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros começou em fevereiro de 2020 e vai até dezembro. Até agora já são mais de 7.000 focos contabilizados. Nesse momento, 2 grandes incêndios, infelizmente, tomam conta aí de 2 locais muito bonitos no nosso estado, que é o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Ali o tenente está mostrando ali para a gente. E também, gente, na Serra Dourada, ali perto da cidade de Goiás. E um outro local também, que é o parque, uma área de preservação ambiental, que é Sullivan Silvestre. São os 3 de maiores proporções. A operação tenta combater, mas são muitos, são vários aqui, e tudo monitorado por drone e por satélites também, que chegam aqui para eles, para auxiliar. Quem vai explicar melhor esse trabalho é o tenente Tiago Rodrigues, né, tenente? São muitos, né? É complicado ali. Na hora que eles diminuem o monitor, a gente fica encabulado de tantos. E ainda tem o estado do Mato Grosso, que eu até achei que fosse o nosso. O estado do Mato Grosso também está pegando fogo. É complicado, né? É um trabalho de formiguinha, mas vocês não desistem, né? Está aqui 24 horas. Luciana, exatamente. Então, como já era previsto, né, os meses de maior recorrência dos incêndios florestais, agosto e setembro, estamos em setembro, que realmente é o pico dos incêndios florestais no nosso estado. Próximo a Goiânia aqui, nós temos atualmente um incêndio, né, em recorrência aqui agora, né, no qual as equipes do Corpo de Bombeiros estão postadas lá 24 horas, tudo bem, para poder conter as chamas que estão lá no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Temos também uma equipe, um incêndio de maior proporção, próximo à Serra Dourada, tudo bem? Né? Então, equipes nossas, inclusive da terceira resposta nossa, está no local, né? Fazendo um monitoramento daquela área e também realizando a resposta ao incêndio florestal, que é propriamente a ação do bombeiro, né? Está no local apagando as chamas. Tá? Tenente, o Corpo de Bombeiros sempre usou drones, né? Mas esse ano, o grande diferencial, gente, dessa operação esse ano é a quantidade de drones, são 20, e são aparelhos de muita tecnologia, são os mais modernos. Como tem ajudado? Exato. O drone, na verdade, ele permite ampliar o campo de visão, né, das equipes do Corpo de Bombeiros, principalmente quando o incêndio está no seu princípio. Então, logo que é detectado um foco de incêndio, a equipe do Corpo de Bombeiros realiza o sobrevoo com o drone e, vendo a necessidade de uma resposta maior devido à gravidade do incêndio, nós já entramos em contato direto com o nosso central de operações para encaminhar outras equipes. Fica sempre o alerta da Operação Cerrado Vivo, para que o cidadão, principalmente populares, fazendeiros ou pessoas que são contratadas ali para apagar as chamas, tenham muito cuidado, né? Não vão ao combate ao incêndio sem pelo menos, né, um breve
preparo para aquela situação, tudo bem? Porque já aconteceu, inclusive, recentemente, um brigadista, ou seja, uma pessoa que tem um preparo para o combate às chamas, veio a óbito. A orientação da Operação Cerrado Vivo é para que a população tenha consciência dos danos catastróficos que um incêndio florestal pode causar a todo o ecossistema, tanto a fauna quanto a flora, né? Quantos animais não perdem suas vidas em um incêndio florestal. Nos centros urbanos também podemos fazer uma observação em relação à fumaça provocada pelos incêndios florestais. Ela é uma fumaça tóxica, uma fumaça que possui fuligem e nessa época de pandemia está diretamente relacionada aí com o nosso sistema respiratório, agravando a situação ainda mais. Bora ter cuidado e proteger nosso bem maior, que é a natureza. E agora vamos ao vivo, direto com a repórter Luciana Martins, ela que está aqui no Poder Legislativo, e traz pra gente agora os destaques do dia. Luciana, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Duas atividades estão previstas para acontecer na tarde desta quinta-feira, dia 17 de setembro, aqui na Alego. Às 14 horas acontece a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo deputado Humberto Aidar, isso de forma remota. E às 15 horas a sessão ordinária de forma híbrida. São 58 matérias que constam na pauta e a gente destacou algumas aqui em segunda votação. Tem um projeto do deputado delegado Humberto Teófilo que autoriza o Poder Executivo a criar e implementar o Centro de Referência Estadual para Pessoas com Autismo, isso na estrutura do Estado. O autismo é uma doença vitalícia, não tem cura, mas tem controle, por isso a criação desses centros é muito importante, né, para pessoas principalmente que não têm condições de pagar o tratamento. Outro processo também que a gente achou muito interessante aqui foi com relação à cultura, e é do governo, com relação ao Museu Cora Coralina. Para a segunda e definitiva votação esse projeto, ele autoriza a transferência de R$120 mil para o Museu Cora Coralina, isso para custear despesas atrasadas e despesas atuais, Patrícia. O museu está fechado devido à pandemia do coronavírus desde março. Não está entrando dinheiro e, é claro, as despesas estão só acumulando. Muito importante aí essa transferência de R$120 mil. Lembrando que a Casa de Cora Coralina é um museu goiano de notoriedade nacional e ali se encontra o acervo literário, bem como os pertences da falecida escritora Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como Cora Coralina. O museu foi inaugurado em 1989 e fica lá na cidade de Goiás. E para fechar, o projeto da Governadoria, em segunda votação, que autoriza a abertura de crédito especial ao Fundo Especial de Apoio à Criança e ao Jovem, no valor de R$8 mil, e foi iniciativa da Secretaria de Economia. Por enquanto, são esses os destaques. É com você, Patrícia. Muito obrigada, Luciana, pelas as informações. 7 horas e 54 minutos. E veja a seguir, ano eleitoral. E a participação de mulheres na política ainda é muito pequena. Mas esse quadro pode mudar a partir das eleições deste ano. E veja também, projeto parlamentar prevê desconto em folha de servidores públicos quando houver parcelamento do IPVA em instantes.